Olá a todos, de regresso então para resolver o exercício 7 da prova modelo D, que incide no tema das regras das potências. Diz-nos o seguinte: admite que A e B são números reais diferentes de 1 e que A elevado a B é igual a 2. Qual é o valor da expressão menos A elevado a 2B e depois tudo elevado a menos 3? Transcrever então a opção que seja a opção correta. Atenção a um pequeno pormenor, é que este menos aqui, não está associado a este expoente 2b. Então que não veja já aqui a ninguém a dizer que isto está positivo porque 2b é par, não é? E então, não, cuidado, este menos não está associado a este expoente. Como é que podemos então fazer o cálculo desta expressão? Eu vou fazer assim aqui, primeiro vou aqui transcrever a expressão, assim, menos 3. Depois eu vou tentar já aqui na expressão, quer dizer, trabalhar aqui esta ideia, ou seja, apanhar aqui o A elevado a B. Para isso vou-me surgir aqui de uma das propriedades das potências, que me diz que se eu tenho assim A elevado a B e depois tiver isto tudo elevado a um segundo expoente, né? Isto diz-me que fica A elevado ao produto entre os dois expoentes, ou seja, a B vezes C, e o que eu vou fazer é, não esta regra aplicando assim para a frente, mas quer dizer, tomando assim o caminho para trás, ok? Ou seja, este 2B eu vou separar desta forma, andando assim para trás. Ou seja, isto ficaria então igual, abrir parênteses, menos A, atenção que isto é só com A, não tem nada a ver com o menos, A elevado a B, que é o que eu quero dizer que é 2, ou seja, A elevado a B e depois tudo ao quadrado. Ou seja, estes parênteses aqui terão que ser parênteses retos. Isto assim, reparem que ter A elevado a 2B é a mesma coisa que ter A elevado a B e depois tudo elevado ao quadrado. Então, aqui elevado a menos 3. Como sei que A elevado a B é igual a 2, vou já fazer a substituição. Ou seja, então isto seria igual a ter agora, já não há necessidade de meter estes parênteses retos, e então teria menos, aqui A elevado a B é 2, e então teria aqui 2 ao quadrado, e depois tudo elevado então a menos 3. Atenção que este menos não tem nada a ver com este quadrado, ok? Não digam que isto está positivo, este menos nada tem a ver com este quadrado. Uma coisa é eu ter menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado, só o 2 é que está ao quadrado, ou seja, isto está menos, e depois o quadrado de 2, que seria 4. Outra coisa é eu ter menos 2 tudo elevado ao quadrado. Aqui tudo bem, aqui o menos também está ao quadrado. Isto seria menos 2 vezes menos 2, ou seja, aqui seria, a base é negativa e está elevada a um expoente par. Aqui sim já daria positivo. Cuidado com estas situações, são diferentes. Preciso ter algum cuidado. Ou seja, isto daria então menos 4, né? Mas aqui o menos 3 já tem o menos, cuidado. Elevado então a menos 3. Ou seja, este expoente menos 3 já é desta base que será menos 4. Nós agora temos aqui o seguinte, temos uma base negativa elevada a um expoente ímpar, ou seja, isto seria então, isto vai dar negativo, sempre vocês têm uma potência onde a base é negativa, mas o expoente é par, como é este caso, quer dizer, o número dá positivo, quando o expoente é ímpar, dá negativo. Ou seja, eu posso tirar aqui o menos, já sabendo que isto vai dar negativo, e então fica 4 elevado a menos 3. Agora é preciso dar sentido a estas potências de expoente negativo. Vocês aprenderam uma regra que vos diz, se tiverem assim uma potência, ou seja, A elevado a N, e se eu fizer assim aqui o inverso da base, ou seja, se der aqui o inverso desta potência seria 1 elevado a A elevado, quer dizer, mas o expoente fica simétrico, ou seja, menos N. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês agora invertendo aqui o 4 elevado a menos 3, isto seria a mesma coisa que menos 1, reparem que vocês têm aqui 4 elevado a menos 3, isto seria 1 sobre 4 elevado ao simétrico de menos 3, que seria 3. Ou seja, isto seria menos 1 sobre 4 ao cubo é 64, não é? E então teríamos a resposta. Eu vou apenas aqui falar de um segundo antes
antes de vos dar já a resposta. Quer dizer, isto 4 elevado a menos 3, mostrar que é igual a 1 sobre 4 ao cubo. Eu vou só falar um pouco deste caso, deste aqui, 4 elevado a menos 3. Reparem, isto é assim um passo um tanto ou quanto assim um pouco estranho, não é? Vocês dizem então, quer dizer, a regra é isto e está tudo, não é? Se tiveres assim um expoente, invertes e o expoente fica simétrico e pronto, isto fica assim num ato de boa fé, como eu chamo. Eu vou então tentar-vos mostrar de certa forma que isto realmente é igual a 1 sobre 4 ao cubo. Eu posso dizer que 4 elevado a menos 3 há de ser igual a 4 elevado a 0 a dividir por 4 elevado a 3. Isto pensando então na ideia, né, das regras das potências, ou seja, se eu tiver A elevado a n a dividir por A elevado a t, a regra que a gente aplica é dar a mesma base, né, e subtrair os expoentes, ou seja, A elevado a n menos t. Reparem que aplicando aqui esta regra, né, a gente andando para aqui aplicando esta regra, daria a mesma base, 4 e 0 menos 3, né? Daria 4 elevado a menos 3, ou seja, esta igualdade é verdadeira. Mas agora reparem no seguinte, é 4 elevado a 0, vocês também devem saber que se tiverem assim uma potência, né, onde a base é diferente de 0, é diferente de 1 e elevada a 0, isto é sempre igual a 1, ok? Quer dizer, uma potência cujo expoente é nulo é igual a uma unidade. Daí que isto ficaria 1, né? 4 elevado a 0 é igual a 1, a dividir por 4 ao cubo. Transformando isto numa fração, isto seria então 1 sobre 4 ao cubo. Ou seja, o tal 4 elevado a menos 3 realmente é 1 sobre 4 ao cubo. Tentando generalizar isto, né, assim de uma forma um pouco mais geral, nós podemos dizer que A elevado, por exemplo, a n seria igual a elevado a 0 a dividir por A elevado ao simétrico de n, ou seja, a menos n. Reparem que aplicando aqui esta regra, dariam a mesma base que era A e 0 menos n repunha A elevado a n, como A elevado a 0 é igual a 1, então isto ficaria 1 a dividir por A elevado a menos n, transformando isto numa fração, 1 sobre A elevado a menos n, e tem então aqui a passagem direta da regra que vos disse aqui em cima. Bom, isto foi só aqui uma à parte, porque é assim uma passagem que vocês podem torcer um bocado de nariz, né? E então a resposta seria menos 1 sobre 64, ou menos 1 64 avos, sendo assim a resposta correta seria a resposta B. Fica então aqui a sugestão para a resolução deste exercício sobre as regras das potências. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.